Bom dia, meu povo! Estamos aqui para a nossa aula de revisão. Lembrando que é o conteúdo que já estudamos no mês de fevereiro, atividades econômicas, agricultura e pecuária, conteúdo de revisão do ano passado. Outro assunto também que estudamos foi a questão do sistema capitalista, as 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo financeiro, capitalismo industrial e os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esses são os nossos assuntos de hoje. Falando assim por cima, qual desses 3 vocês têm a maior dificuldade? E aí? Qual que vocês tiveram dificuldade de entender para eu falar mais sobre ele? Eu tive mais no capitalismo. No sistema capitalista. Quais as alternativas, né, Ícaro? Vamos lá. Atividades econômicas, sistema capitalista e países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Entre esses 3, qual que vocês tiveram mais dificuldade? E aí? Sistema capitalista também. Sistema capitalista. Capitalista, eu tenho bastante certeza. Para mim foi Então, eu vou fazer uma revisão mais rápida das atividades econômicas para a gente poder ter mais tempo no sistema capitalista, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa, não fiquem pegando TD para ficar tentando achar a resposta do que eu estou explicando, não. Vou fazer a revisão e depois a gente vai ficar só no TD, tá certo? E se tiver dúvida, aí vocês, mandam um sinalzinho de fumaça que eu reexplico. Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto de revisão, atividades econômicas. Nós vimos que nós temos 2 principais, que é a agricultura e a pecuária. Lembrando a vocês que quando a gente fala de agricultura, ela tem diferença na sua realização. Pode ser agricultura tradicional, pode ser agricultura moderna, pode ser agricultura contemporânea. Muda a nomenclatura de alguns, ou seja, muda o nome, mas as características são as mesmas. Por exemplo, aí na tela de vocês, está aparecendo bem direitinho o slide? Sim. Sim, pois vamos lá. Nós temos aqui a agricultura na sociedade urbano-industrial. O que isso significa? Que é a agricultura praticada na área urbana ou na área rural. E aí? Quando a gente fala de urbano-industrial? em uma área urbana? Uma área urbana significa cidade ou campo? Campo. Cidade, não? Significa cidade. Mas quando a gente fala de cidade, o que vocês precisam entender? Que dentro do nosso espaço, dentro de cada estado, por exemplo, no nosso país, nós temos as regiões metropolitanas, que é a capital, e os municípios, as cidades que ficam ao redor, que a gente costuma dizer que é interior, só que não é. Ela é menos desenvolvida do que a capital. E é onde a gente pratica muito a questão das atividades econômicas. Se a internet estiver travando alguma coisa, vocês avisem, tá? Vamos lá. Professora, para mim travou. Tá travando? Para mim travou a senhora. Pode repetir, por favor? Voltou? Voltou. Sim. Pronto. Eu vou pedir para ligar o microfone só quando vocês forem fazer perguntas, para não ficar dando interferência, tá? Mais uma vez, quando a gente fala de atividade econômica urbano-industrial, é quando ela está relacionada com a cidade, mas especificamente não a capital, e sim os municípios que têm ao seu redor, que a gente chama de região metropolitana. Quando a gente está na capital, ou seja, por exemplo, estamos em Fortaleza e a gente vai para Eusébio, vai para Quirais, vai para Cascavel, Maracanaú, Caucaia, Maranguá, são municípios ao redor da nossa capital, que é chamada região metropolitana. Mas a gente costuma muitas vezes dizer assim, eu vou para o interior. Por quê? Porque ela é mais distante da nossa cidade. Mas não quer dizer que ela não deixe de ser uma área urbana, tá? Então, nós temos aqui a primeira,
Agricultura arcaica. Professora, a senhora não falou esse nome na sala de aula. Exatamente, eu não falei. Mas quando a gente fala de agricultura arcaica, significa aquela antiga, a tradicional. Então, o nome arcaico vem de quê? Vem de uma ação muito antiga. Lá da época, como eu costumo dizer, dos primórdios. Pronto, na época, pegando o assunto de história, paleolítico e neolítico, eles já praticavam agricultura. Então, é uma época muito antiga que eles utilizam poucas ferramentas. Ciscador, enxada, pá, o processo de irrigação é manual, então ele coloca em prática as suas mãos. Nós temos aí na tela os conceitos da agricultura. Agricultura arcaica é uma técnica rudimentar e a mão de obra ela é abundante. Quando a gente fala abundante, significa que você vê mais pessoas trabalhando ao invés de máquinas. Então, é a mão de obra, a pessoa que está colocando em prática. Como a gente costuma dizer, colocando a mão na terra. A agricultura moderna, ela aconteceu no século XVIII. Aqui está relacionado com o processo de revolução industrial, é quando começa as indústrias a entrar no mercado brasileiro, no mercado nacional, no mercado mundial. Lembrando a vocês que o primeiro país a desenvolver o processo industrial foi a Inglaterra, lá na Europa, onde a gente teve a primeira revolução industrial. Nos países subdesenvolvidos, aí pegando um outro assunto que a gente está estudando, por exemplo, o Brasil só chegou de forma tardia, ou seja, na terceira revolução. O que isso quer dizer? Que primeiro os países desenvolvidos colocaram em prática a industrialização e depois que foram os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque o maquinário, as máquinas, elas eram muito caras, então nem todo mundo tinha condições de comprar. E nós temos a terceira agricultura, que é a contemporânea, que a gente chama de fase mais evoluída, é a mecanização no campo. O campo, em vez de ser só a mão de obra tradicional, os equipamentos começaram a chegar no campo. Aí eu vou lembrar vocês, na aula que eu mostrei a imagem de tratores, não foi isso? Dos tratores antigos e modernos, nos slides. Tá travando? Travou. Tinha travado. Tá travando, é? Melhorou? Só repetir, Kevin. Melhorou? Sim, mas eu não consegui escutar Qual o que ela deles? estava falando. Qual deles? Sobre a agricultura Qual das três? moderna. A contemporânea ou a moderna? A que a gente estava falando, a moderna. Pronto. A agricultura moderna é quando as empresas começaram a comprar maquinários. Que empresas são essas? Dos países subdesenvolvidos, ou seja, dos países mais pobres. Foi quando eles começaram a entrar no mercado, começaram a se tornar competitivos. Já a agricultura contemporânea é quando as empresas, os agricultores, eles começam a se unir e formar cooperativas, sindicatos, associações, e o campo começa a também crescer, o campo começa a ter máquinas, e essas máquinas vão ajudar no processo de modernização. Lembrando que associações, que eu dei exemplo na sala, pegando vocês como exemplo. Quando a gente fala de associação, são quando várias famílias se unem para produzir juntas e depois o que elas lucraram é dividido entre as famílias. Lembram desse ponto, né? Só uma pergunta. Oi. O que é um sindicato, mais ou menos assim? Sindicato. Pronto, vamos pegar vocês na sala de aula, certo? Vamos pegar vocês são os agricultores. Aí vocês vão montar um sindicato, ou seja, vai ter uma pessoa que vai ser escolhida, essa pessoa vai ser o presidente do sindicato, ou seja, o líder. Vocês vão escolher, vão votar para saber quem é essa pessoa. Junto vai ter um secretário, que é aquele que vai cuidar da questão financeira. Junto com ele vai ter o administrativo, aquele que vai cuidar das documentações. Aí esses três, o que é que eles vão fazer? Eles vão atrás de empresas para comprar o produto que vocês estão cultivando.
vão no supermercado, vão em lojas, eles vão atrás de pessoas para comprar o que vocês estão produzindo, entendeu? Então, são 3 pessoas que vão ser responsáveis por todos do grupo. Enquanto vocês produzem, eles vão tentar encontrar pessoas para comprar o que vocês produziram. Aí, comprar o produto de vocês, o que é que vai fazer? Todo o dinheiro arrecadado vai somar e vai dividir igualmente para todos. Deu para entender? Entendi, tia. Obrigada. Pronto, vamos lá. Continuando, nós temos o êxodo rural, que faz parte do processo das nossas atividades econômicas. O que significa esse êxodo? Quando as famílias do campo elas estão sofrendo pela questão da falta de chuva, não estão mais conseguindo praticar a agricultura de forma que sustente a sua família, elas não têm condições mais de alimentar, não tem mais uma forma de garantir a sobrevivência da sua família, então elas saem do campo com destino à cidade. Por que a cidade? Porque é onde se tem a maior perspectiva de vida. Eles acham que na cidade vão encontrar casa para morar, emprego em qualquer local que eles cheguem, que eles vão ter estudo para os filhos, só que muitas vezes isso não acontece. E quando isso não acontece, eles acabam morando nas ruas, debaixo da ponte. E dentro desse processo de êxodo rural foi quando se iniciou o período de favelização, por exemplo, no Brasil. Porque as famílias que vieram do campo, do sertão nordestino, com destino à capital, e não encontraram casa para morar, não encontraram emprego, ou seja, eles perceberam que não era aquilo que eles estavam imaginando, como não tinham onde morar, o que foi que aconteceu? Eles começaram a subir os morros e começaram a construir as casas de papelão. E foi assim que iniciou o nosso processo de favelização, que hoje a gente chama de comunidade. Aí na tela de vocês temos o seguinte: o êxodo rural tem muitas consequências e todas elas são bastante negativas. Isso quer dizer que não tem nada de positivo para essas famílias. Para o campo, as consequências estão relacionadas com o quê? Diminui a população na área rural, diminui a mão de obra também na área rural. A produção agrícola, ela tem o custo de vida muito alto, porque se eu moro no sertão nordestino e eu vou praticar a agricultura, ou seja, vamos supor, eu vou plantar milho. Se não chover, eu vou ter que encontrar uma forma para irrigar minha plantação. Então, eu vou procurar rios mais próximos de onde eu moro e vou andar quilômetros para conseguir pegar água e levar para irrigar minha plantação. Mas como está muito seco, o solo está frágil, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sobreviver, ou seja, eu vou conseguir colher o milho ou o milho vai morrer? E aí? O que é que vocês acham? Oi? O povo? Vocês estão me ouvindo? Lá. Então, recapitulando, o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, onde elas vêm em busca de uma vida melhor, mas que quando chegam na cidade nem sempre encontram aquilo que elas esperam, um trabalho, casa, escola para os filhos. Então, quando não encontram isso, o que vai acontecer? Eles vão morar na rua. E ao morar na rua, esse processo gerou um outro problema para a nossa sociedade, que foi o processo de favelização. Essas pessoas que moravam na rua começaram a pegar papelão e construir suas casas em cima do morro. Foi assim que se iniciou, dentro do nosso território, a favela, que hoje a gente não pode mais chamar por esse nome, a gente tem que chamar de comunidade. Por quê? Porque na visão da sociedade, o nome favela representa preconceito. Então, a gente fala o quê? Comunidade, certo? Sim. Sim. Pronto. E aí, o que acontece? Quando essas pessoas do interior
começam a praticar agricultura, as famílias do sertão. Aí vamos pegar o milho como exemplo. Plantei um milho. Estou morando no sertão do Nordeste. Não tem chuva, ou seja, a escassez da chuva está muito grande. Eu preciso de água para irrigar minha plantação. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar rios ou lagoas que tem próximo de onde eu moro. Muitas vezes, quando a gente fala próximo, precisa andar quilômetros, que equivale a mais assim de meia hora, 1 hora, para conseguir galões de água, para poder irrigar a minha plantação. Só que, como a terra é muito seca, como não tem muita chuva, essa quantidade que eu pego de água não é suficiente, o que vai acontecer com a minha plantação de milho? Ela vai acabar morrendo. Então, ao ocorrer esse processo, eu não vou ter alimento para minha família. Por isso que muitos saem do interior e vão direto para a cidade. Em busca de quê? Em busca de alimento, em busca de sustento para sua família. Bom dia, Flávia. Oi, bom dia. Bom dia. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não, Oi. eu tenho uma, mas é sobre agricultura tradicional e extensiva. Sim. Elas são muito parecidas, mas qual a diferença? De agricultura Tradicional para extensiva. intensiva e intensiva, é isso? Não, a tradicional e a extensiva. A gente vai ver agora. Olha aí na tela de vocês, ó. Agricultura e pecuária intensiva e extensiva. A gente vai ver agora essa parte. Aí, se você não entender, eu reexplico, certo? Sim. Bora lá. Quando a gente fala de agricultura, não só agricultura, mas também a pecuária extensiva, é aquela que ocupa muita terra, ou seja, ela é praticada em um espaço muito grande e emprega técnicas e ferramentas rudimentares. A gente viu no começo da aula, quando eu comecei a mostrar aqueles 3 tipos de agricultura, o que é uma ferramenta rudimentar. E aí, vocês lembram? E aí? Travou de novo? Não. Não. Então vocês que não querem responder, não é isso? Ó, vamos lá. Ferramentas rudimentares são aquelas antigas, aquelas ferramentas que você utiliza a própria mão. Enxada, ciscador, pá. Você irriga a plantação com a própria mão, ou seja, com um balde, com um regador. Ou então você puxa a mangueira, que eu já falei sobre isso na sala, puxa a mangueira, faz vários furos nela e depois liga na torneira. São técnicas antigas. Quando a gente fala de antigas, estamos se referindo a técnicas rudimentares. Tá travando ainda? Pra mim não tá travando, não. Continuando. Já a agricultura e pecuária intensiva, nós temos a utilização de tecnologia e maquinários avançados. E aqui já tem uma grande produtividade. Então, recapitulando, que a gente já viu. A agricultura e pecuária extensiva é quando é praticada em um grande espaço e não utiliza a agricultura e a pecuária, não utiliza equipamentos modernos, utiliza sua própria mão, ou seja, o trabalho ele é manual. Já a intensiva, tanto na agricultura como na pecuária, utiliza equipamentos modernos, ou seja, utiliza grandes maquinários. Já temos os tratores. Lembra no slide na sala de aula que eu mostrei para vocês? A imagem dos tratores praticando a colheita da soja em grande quantidade, ou seja, sai levando tudo. Vocês lembram dessa imagem? Sim. Pronto, ali é uma agricultura intensiva, porque está utilizando máquinas modernas. A agricultura extensiva
É quando você utiliza as suas mãos tanto para plantar quanto para colher. Deu para entender a questão do intensivo e extensivo? Sim. Mas, professora, Oi. essa não era a minha dúvida, tá? Qual a diferença da intensiva para extensiva? Qual era a dúvida? A da tradicional para a extensiva. Não existe essa diferença. A agricultura tradicional, a gente acabou de ver, é utilizado maquinários ou a mão de obra? Mão de obra. É utilizada a mão de obra. Se é utilizada a mão de obra, significa que ela é intensiva ou extensiva? Extensiva. Extensiva. Então, a sua pergunta, qual a diferença da agricultura tradicional para a agricultura extensiva, não foi isso? Sim. Não tem diferença, porque elas são praticadas da mesma forma. Entendeu agora? Sim, obrigada. Pronto, continuando. Nós temos aqui, ó, agricultura irrigada ou agricultura de jardinagem. O que ela significa? Ela é praticada em grande espaço ou pequeno espaço? Só você olhando a imagem já consegue entender. E aí? E aí? Essa agricultura ela é praticada em um grande espaço ou pequeno espaço? Grande? Grande espaço. Mas as pessoas que estão praticando a agricultura, elas estão utilizando máquina ou a mão de obra? Mão de Mão de obra. Então, isso significa que essa agricultura, ela precisa das mãos das pessoas para praticar a colheita. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Falei para vocês na sala de aula do Jardim dos Pais, das mães, lembram? Lembram do jardim? Que as mães precisam cuidar, elas precisam colocar as suas mãos para cuidar. Como é que eu vou pegar uma máquina para colher as flores? O que é que vai acontecer com as flores quando a máquina passar? E aí? Elas vão As flores elas vão perder suas pétalas, vão se machucar, vão se quebrar. Então, precisa da mão de obra, ou seja, precisa das pessoas para fazerem a colheita. Então, fica essa dica. Quando a gente fala de agricultura de jardinagem, estamos se referindo à plantação de flores que precisam da pessoa para poder colher, porque se for uma máquina, ela vai danificar. Dúvidas ou conseguiram entender? Consegui entender. Pronto. Agora a gente vai focar mais na questão de quem? O sistema capitalista, que é a grande dúvida da maioria, não é isso? Não é isso? Sim. Vamos lá. Quando a gente fala de sistema capitalista, estamos se referindo à parte comercial, à parte econômica, mas não só de um país específico, e sim do nosso mundo, ou seja, de todos os países que compõem o nosso planeta. Lembrando a vocês que essa parte capitalista se iniciou lá na Europa, especificamente no período da expansão marítima, onde 2 países fizeram parte das navegações. Foi Portugal e Espanha. Esse período das grandes navegações, nós temos a primeira fase do nosso capitalismo, que é o capitalismo quê? Comercial. Por que comercial? Porque o Portugal saía da Europa com destino às Índias para comprar produtos, especiarias, tecido, porcelana, levar de volta para a Europa para poder fazer o quê? Vender nas feiras. Então, era uma forma de comércio. Por isso que é a primeira fase do nosso sistema capitalista. Na questão comercial, entenderam? Sim. Mais uma vez, deixa eu botar aqui. Quando a gente fala de sistema capitalista comercial, a gente retorna a um fato histórico, que são as expansões marítimas, onde Portugal e Espanha realizavam essas navegações
onde saía da Europa com destino às Índias para comprar especiarias, tecidos e porcelana, pegava esses produtos, levava para a Europa e vem comercializava, ou seja, vendia nas feiras. Então, essa é a nossa primeira fase do sistema capitalista, conhecido como comercial. A nossa segunda fase é a industrial. Foi quando se iniciou a Revolução Industrial na Europa, com o primeiro país. Que país foi esse? A Inglaterra. Foi o primeiro país a colocar em prática as máquinas dentro das fábricas, ou seja, deixou de utilizar as mãos, deixou de ser a mão de obra e passou a substituir pelas máquinas. Dentro da Revolução Industrial, coloquei no quadro e tem no caderno de vocês, nós tivemos 3 fases dentro da Revolução Industrial. A primeira com a Inglaterra, a segunda Revolução Industrial, os outros países da Europa, junto com os Estados Unidos da América e o Japão na Ásia, ou seja, países desenvolvidos, começaram a implantar as máquinas dentro das suas empresas. E a terceira Revolução Industrial foi quando chegou no mercado dos países subdesenvolvidos. Lembram disso que eu falei na sala? E aí? Sim. Pronto. Então, primeira fase, expansão marítima, conhecida como comercial. Segunda fase, industrial. E a nossa terceira fase é a financeira, que foi o sistema capitalista financeiro. Foi aquele onde os bancos começaram a entrar no mercado para ajudar as indústrias a crescer, a financiar. Começaram a fazer os empréstimos. Foi aí que veio o nosso a terceira fase do sistema capitalista, conhecida como financeiro. Então, vamos pegar eu. Vamos supor que eu quero colocar uma fábrica das garrafinhas para vender, das garrafas. Se eu não tenho dinheiro suficiente para comprar um terreno, para construir a fábrica e começar a ter a matéria-prima, ou seja, produtos para desenvolver a garrafa, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de bancos que possam financiar esse meu trabalho, ou seja, o que eu quero colocar no mercado. Que bancos são esses? Nós temos o BNB, conhecido como Banco do Nordeste aqui no Brasil. Nós temos a Caixa Econômica, nós temos o Banco do Brasil. São bancos que ajudam a financiar pessoas que querem entrar no mercado. Eles me emprestaram dinheiro. E aí eu vou comprar o terreno, vou montar a minha fábrica, vou contratar funcionários, vou comprar matéria-prima para fazer a minha garrafinha e começar o quê? A vender. Quando eu fizer todo esse processo, eu vou começar a pagar ao banco o que ele me emprestou, em parcelas. Então, isso se chama financiamento, que é a nossa terceira fase do sistema capitalista. Entenderam as 3 fases? Sim. Alguém tem alguma dúvida? E aí? Não? Não. Continuando. Aí na tela de vocês tem uma 4ª fase. Eu não falei sobre ela, não foi na sala de aula? A senhora não falou. Pronto. A nossa 4ª fase, ela é bem simples. De que forma? Informacional está relacionado com o quê? Com a informática, com a nossa tecnologia. Eu não falei dela diretamente, mas eu falei indiretamente, dando exemplo para vocês de computadores, de celular, por exemplo. O seu celular. Hoje, você consegue acessar a internet de forma rápida. Você pode comprar um produto lá do Japão pelo celular. Você pode entrar em sites e comprar produtos pela internet. Então, essa é a nossa 4ª fase, que é chamada de capitalismo informacional. Você não precisa ir diretamente na loja para comprar um produto. Basta você ter o que em mãos? Basta você ter um celular e acessar a internet. E ali você entra no site da empresa e começa a comprar os produtos.
Vou dar um exemplo para vocês, quando a gente fala de sistema capitalista informacional. O iFood, por exemplo. Eu preciso ir diretamente no restaurante pedir um almoço? Comprar um almoço? Pedir uma pizza? Não. Eu posso entrar no aplicativo e fazer o pedido. No pedido, eu tenho como acompanhar o momento que ele está preparando, quando ele sai para entrega, o tempo que vai levar para entregar, o nome da pessoa que está entregando, aí diz se é motoqueiro, ou se ele vem de moto, ou se ele vem de bicicleta. Então, eu tenho todas as informações. Por isso que é chamado de um sistema capitalista informacional. Essa é a nossa quarta fase. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Podemos passar adiante, então, né? Bora lá. Voltando para todas as nossas fases e vendo cada característica de cada um. Preste atenção. A primeira fase, ó, na tela de vocês, está aparecendo direitinho? Sim. Ocorreu entre o século XV e o século XVIII, foi o período das nossas grandes navegações, época que descobrimos as grandes potências europeias, que foram duas. Quais foram as duas que eu mencionei para vocês? A primeira, Portugal, e a segunda, Espanha. Foram os dois países que fizeram parte das grandes navegações. Eles começaram a buscar novas rotas de comércio, principalmente para as Índias, que eu mencionei a vocês. E aí, por que novas rotas? Pegando um pouco do conteúdo de história. Porque ao contornar o continente africano, lá no finalzinho, no Cabo da Boa Esperança, alguns navios acabavam naufragando. Então, para evitar esse naufrágio e as fortes tempestades que eles encontravam naquele percurso, eles começaram a pesquisar, a procurar novos caminhos. E aí, nessa busca, eles encontraram um novo território. Pegando Portugal, por exemplo, eles encontraram um novo território, chamado de Brasil. E quando eles desembarcaram aqui, os nossos habitantes, eles deram o nome de índios, porque eles achavam que havia chegado aonde? E aí? Nas Índias. Nas Índias, porque eles estavam com o objetivo de sair da Europa, ou seja, de sair de Portugal e chegar na Índia para comprar esses produtos. Mas ao desviar o caminho, eles achavam que tinham encontrado uma nova rota e que havia chegado na Índia. Só que eles não encontraram uma nova rota para a Índia. Eles encontraram uma nova rota para um novo continente. Continente esse chamado de América. E eles começaram a chamar de Novo Mundo, porque era uma terra que até então, na visão deles, não existia. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não. Continuando. Nossa segunda fase, capitalismo industrial, ocorreu no século XVIII. A primeira revolução foi na Europa, lembrando que a Europa era o continente onde tinham os países mais poderosos, os países desenvolvidos, e que após a América ser descoberta, a Europa passou a ser conhecida como um continente velho mundo e a América passou a ser conhecida como um continente novo mundo. Esses países, eles aumentaram a capacidade e a transformação da natureza, ou seja, começaram a modificar o processo da mão de obra em produtos secundários e terciários, com o uso de máquinas a vapor, movidas com a queima de carvão mineral. A produção industrial tornou-se forte lucro e surgimento do trabalho assalariado. Até então, o trabalho mais utilizado era o trabalho escravo. A partir daqui do processo de revolução industrial, o trabalho escravo passou a ser substituído por um outro tipo de trabalho. Que trabalho foi esse? O assalariado. As pessoas começaram a trabalhar nas fábricas e receber pelo aquele trabalho. Lembrando a vocês que muitas das vezes, nesse período da revolução industrial, o que acontecia?
o trabalho ele era exaustivo, cansativo, porque eles não tinham momento de descanso, eles não tinham direito à alimentação saudável, muitos deles não tinham folga, então era um trabalho cansativo. As fábricas elas não tinham espaço suficiente para todos. Muitas vezes o chão era de terra batida, como a gente costuma dizer. Então as pessoas andando dentro das fábricas, a poeira subia. Não tinha espaço, janelas para sair aquela poeira, então muitos ficavam doentes. Então era um trabalho que muitos sofriam, viviam doentes, e caso faltasse, o que era que iria acontecer com eles? Muitos seriam demitidos, seriam substituídos. Então acabavam indo trabalhar doentes, e era um trabalho exaustivo. Só homens? Não. Mulheres também já faziam parte desse processo, tá? Dúvida? Não. Tia, mas as mulheres faziam mais o quê? Tipo, Repete. as mulheres, elas trabalhavam mais na que área? Doméstica ou elas ajudavam? Nesse período aqui da Revolução Industrial, né, que era o período da nossa segunda fase do sistema capitalista, elas trabalhavam nas fábricas como costureiras, elas trabalhavam nas fábricas de algodão, além do trabalho também de casa, certo? E não eram todas, deixando bem claro para vocês. Eram mais as famílias que viviam em situações precárias e as mulheres iriam trabalhar para ajudar. Muitas também trabalhavam lavando roupas, então era um ajudando o outro para poder sobreviver. A nossa terceira fase, que é o capitalismo financeiro, ele está relacionado com os empréstimos, ou seja, os bancos financiavam o que os comerciantes e as empresas queriam colocar em prática. Aí a gente pode ver o seguinte, ó, surgiu no final do século XX, surgiu no final do século XIX, devido à concentração de capitais. Quando a gente fala de capitais, cuidado, tenham atenção. Quando se fala de capitais, na questão de fase capitalista, financeira, estamos se referindo a dinheiro. Não é capitais com relação a capital de Estado, não. É questão econômica, é questão de dinheiro. Nessa fase aqui também, a concorrência ela era muito grande. Lembra para você que eu dei o exemplo na sala da garrafa? Lembra? Sim. A competição entre as pessoas para vender mais. E aí, muitas vezes, uma empresa ela baixa um pouco o preço daquele produto para ela conseguir vender em maior quantidade. Então, aqui é quem vende mais e quem vende mais barato. E lembrem-se que, no exemplo que eu dei na sala da garrafa, não é porque eu baixei o preço que eu não vou lucrar. Você lucra. Só que você não vai lucrar aquilo que você estava planejando. Por quê? Não adianta eu colocar um preço alto e eu não vender nada. Eu tenho que colocar um preço intermediário para que eu consiga vender alguma coisa e também consiga o quê? Lucrar. Lembra do valor da garrafa? Não foi que eu dei na sala? O exemplo? Sim. Pronto. Sim. Vamos lá, continuando. Se tiver dúvida, vão perguntando. Sim, professora. Oi. Por que o capitalismo financeiro foi a queda do capitalismo? Por que o capitalismo financeiro foi a queda? Foi um momento que o capitalismo, na escala dele, não se desenvolveu. Não, não é assim. O capitalismo financeiro, presta atenção, deixa eu até botar eu aqui. O capitalismo financeiro, ele não está relacionado com a queda. O que acontece? Por conta das crises econômicas, por conta do dólar ficar subindo e descendo seu valor, porque todos os nossos produtos, eles são comercializados, são exportados com base no valor do dólar. Se algum país estiver em crise política, os produtos, os seus preços vão despencar. Então, o financeiro, ele acaba prejudicando quando o país está em crise econômica. Mas se o país não estiver em crise econômica, a economia vai subir e o financeiro vai o quê?
vai lucrar. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a pandemia, por exemplo. Várias empresas estão fechando, não é isso? Sim. Pronto. O que essas empresas fizeram? A grande maioria delas que fecharam, elas primeiro procuraram uma ajuda. Foram nos bancos, pediram um empréstimo para poder manter a sua empresa. Aí é o capitalismo financeiro. Não conseguiu manter a empresa, não conseguiu pagar o empréstimo, consequentemente aquela empresa ela vai demitir funcionários e pode acabar fechando. E aí vai gerar uma crise econômica por conta de uma ação. No caso do nosso país, no caso dos outros países atualmente, é pela questão da pandemia. Por quê? A gente não pode estar andando na rua sem máscara, a gente não pode estar se aglomerando nos espaços, não pode ter festas, os restaurantes não podem funcionar até tarde da noite, os shoppings não podem ficar abertos mais até tarde da noite. Então, assim, tudo que a gente costumava fazer, que gerava muito dinheiro, agora a gente tem que se resguardar para que esse momento passe e depois a nossa economia ela volte a funcionar novamente. Ou seja, a gente volte a fazer tudo aquilo que a gente fazia de forma natural. Entendeu? Sim. Pronto. Vamos lá. Aqui a gente tem 3 questões para ver se vocês conseguirem entender o que a gente viu na nossa aula de hoje, até agora. Vamos lá para a primeira questão. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a correta. O item A fala o seguinte: a propriedade pertence ao Estado. Sistema capitalista ele está pegando de forma geral o comercial, o financeiro e o industrial. Ela pertence ao Estado e ao privado, ou seja, é público e privado. E aí? Público e privado? Público e privado. Então o item A está certo ou errado? Certo? Ou não? Errado. O item A Errado. está errado. Vamos lá para o item B. Só existe um partido, um monopartidarismo. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que só tem um lado econômico. E aí? Só tem os órgãos públicos ou tem os órgãos públicos e particulares? Órgãos públicos e particulares. Então, não só existe um partido, existem 2, ou seja, existem 2 lados. Então, item B está o quê? Falso. Item C. Só existe uma classe social, onde todos ganham, em média, os mesmos salários. E aí? Lembra o que eu falei na sala de aula? Falso. Falso. Item D. Fechado para a participação política, ou seja, ninguém possui o direito de votar. E aí? Falso. Falso. E o nosso item visa o lucro, a propriedade ela é privada e pertence a uma pessoa ou grupos de pessoas. Verdadeiro. Nosso item é verdadeiro. Verdadeiro. Segunda questão. Se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente, ou seja, a fase do sistema capitalista, as 3 primeiras fases. Qual foi a primeira? Comercial. Comercial. Qual foi a segunda? Industrial. E a terceira? Financeiro. Financeiro. Então, Financeiro. nessa ordem, qual é o nosso item? B. B. Item B. Terceira questão. A primeira grande fase. Se foi a primeira grande fase, qual foi ela? O comercial. 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 A primeira grande fase do sistema capitalista foi o capitalismo comercial, que se desenvolveu entre os séculos 16 e 17. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro? Verdadeiro. Ó o dedinho, ó. Não, é falso. O nosso capitalismo comercial se desenvolveu do século XV ao século XVIII.
1500, quando o Brasil começou a ser descoberto. O pau-brasil foi explorado, meu povo. Que é isso? A gente viu no começo a fasezinha do sistema capitalista, do século XV ao século XVIII. Cuidado, tenha atenção. Bora lá. Bora lá que a nossa aula tá acabando. Então já vimos, questão das atividades econômicas e do sistema capitalista. Com relação ao sistema capitalista, ficou alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Vimos também países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Não vimos isso? Sim. Tanto desenvolvimento como subdesenvolvimento são realidades opostas. Quando a gente fala de realidade oposta, significa que elas são diferentes. Por exemplo, nos países desenvolvidos, as pessoas costumam viver bem ou costumam viver mal? Bem. As pessoas costumam viver bem. Ou seja, são pessoas consideradas ricas, não é isso? Sim. Já os países subdesenvolvidos, predomina mais a pobreza, então as pessoas costumam viver mal. E aí eu dei um exemplo para vocês na sala de aula, para a gente analisar. Questão da saúde, educação, segurança, moradia, lazer. E tudo isso a gente analisa a parte pública. Aí eu dei o exemplo do posto de saúde. O posto de saúde, muitas vezes a gente precisa chegar cedo, ou até mesmo para dormir, passar a noite na fila dormindo, para conseguir pegar uma senha, para conseguir marcar uma consulta, para fazer um exame. E não é para ser assim no país. O país ele tem que ter, todos têm que ter os mesmos direitos, independente da sua classe social. Então, o pobre, ele não é para ele chegar num posto e precisar pegar uma senha para ser atendido ou marcar uma consulta para 15 dias. É para ele chegar no posto e ele ser atendido na hora. Se ele precisar de um medicamento, ele receber aquele medicamento. Se ele precisar fazer o exame, ele faz o exame lá ou ele recebe a guia para ir para um hospital público que tem os equipamentos modernos, ou seja, um ultrassom, um raio-x, uma ressonância. Então, num país subdesenvolvido, a desigualdade social ela predomina mais. Já no país desenvolvido, as pessoas, o padrão de vida delas é maior do que o padrão de vida de um país subdesenvolvido. Lembram também que eu falei para vocês, deixa eu mudar aqui, que eu falei para vocês em sala de aula sobre países ricos, países emergentes e países subdesenvolvidos. Como assim? Quando a gente fala de país emergente, é aquele subdesenvolvido, mas que a sua economia é muito alta e que ele pode se tornar um país desenvolvido. Lembram desse assunto? Sim. Que aí eu dei o exemplo de qual país, que é subdesenvolvido, que a sua economia ela é alta e que ele pode se tornar desenvolvido. Qual foi o exemplo? O país que eu disse. E aí? Brasil. O Brasil. No Brasil. Exatamente. Falei para vocês em sala que o Brasil ele é considerado um país emergente. Ou seja, ele entra como subdesenvolvido, mas ele pode se tornar desenvolvido. Mas nós temos um grande problema. Tia, Não faz só uma com que pergunta. Oi? Oi? Só uma pergunta. Oi. Quanto, em questão de porcentagem dos recursos brasileiros, quantos foram explorados pelos portugueses? Dos recursos? Dos recursos o quê? Oi? Dos recursos do Brasil, uma questão de porcentagem. Quantos, em uma questão de porcentagem, quanto foi explorado, quanto por cento dos recursos foram explorados pelos portugueses? No período Era isso que eu colonial, queria saber se eu pudesse responder. da exploração do pau-brasil,
até o final do período colonial, foi explorado territorialmente, mais de 70% do nosso território. Pegando para você entender essa porcentagem, toda a região Nordeste, toda a região Sudeste e toda a região Sul, ou seja, a nossa parte litorânea inteira. A única parte que não foi explorada totalmente foi a região Norte e a região Centro-Oeste. Expliquei? Tirei a dúvida? Oi? Sim, tia, obrigado. Pronto, então voltando para cá. O Brasil ele é considerado um país emergente, ou seja, subdesenvolvido e pode se tornar desenvolvido. Mas aí na sala eu mencionei para vocês que por conta de uma ação, o nosso país não vai conseguir se tornar desenvolvido. Vocês lembram que ação é essa? E aí? Corrupção. A corrupção. Por quê? A partir do momento que ocorre a corrupção, o desvio de dinheiro público, o povo não recebe os seus direitos de forma correta. O povo não tem acesso a tudo de forma correta. Então, o posto vai faltar medicamento, as escolas não vai ter iluminação apropriada, as cadeiras não vão ser apropriadas, a merenda, vai faltar merenda para os alunos. Quando se vai para um local de lazer, as praças públicas vão estar quebradas, os bancos se partindo, a quadra vão estar com buraco, se for um campo, a grama vai estar solta. Então, assim, o investimento ele não é enviado de forma total, não é isso? Sim. Pronto, agora a gente vai para o TD. Peguem o TD de vocês. Tá aparecendo na tela de vocês o TD? Não. Não? Pois deixa eu ver. E agora, apareceu? Sim. Apareceu, né? Apareceu? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu não vou dizer Sim. resposta, viu? Sumiu? Eu não vou dizer resposta para vocês, Sim, tá? apareceu. Cuidado, e não me respondam, só se eu perguntar. Só vou explicar e dar dicas. Prestem atenção. Primeira questão diz assim, ó. Sobre as atividades econômicas do campo brasileiro, marque V para verdadeiro e F para falso. Não falem. A pecuária de bovinos, bovinos são os bois, é realizada de forma exclusivamente, quando ele diz basicamente é só dessa forma, de forma extensiva, cuidado. Eu falei para vocês que a pecuária ela é praticada de duas formas, intensiva e extensiva. Segundo parêntese, a bovinocultura, o que isso significa? Criação de bois e vacas. É a atividade de maior importância na pecuária brasileira. Falei sobre isso na sala. Os principais animais, as principais criações que nós temos no nosso país. A exportação de carne, eu falei na sala. Então, o boi, a carne do boi, é a que vende mais, ou seja, é a principal atividade econômica do Brasil. Terceiro parêntese, não falem, viu? Em diversas regiões do Brasil, ainda se desenvolve a agricultura tradicional, ou seja, sem o emprego de máquinas e com o uso de técnicas rudimentares. Quando ele fala em diversas regiões do Brasil, ele fala muito nesse ponto da questão do campo, do sertão, lá na região norte do Brasil. Então, ele está dizendo que utiliza mais a mão de obra do que máquina. Aí você vai colocar verdadeiro ou falso. Quarto parêntese. A agricultura destina-se à comercialização das matérias-primas e dos alimentos produzidos, chamado de agricultura comercial. Calma que eu vou explicar. Quando ele fala que a agricultura está destinada à comercialização da matéria-prima, significa aquilo que é plantado.
Quando ele colhe, ele manda para uma fábrica e aí entra a agricultura comercial, porque aquela fábrica vai produzir os alimentos para mandar para o comércio. Entenderam? Deu para entender? Sim. Segunda questão. Existe em diversos países do mundo um sistema de criação que é feito em amplas áreas cercadas, onde o gado ele é criado solto para se alimentar da pastagem. Aí vocês vão marcar o item correspondente a esse tipo de criação de animal, ou seja, o gado quando ele é criado solto, a pecuária extensiva, agronegócio, a pecuária intensiva ou a agropecuária. Não falem, vocês só vão marcar. O gado criado solto. Qualquer dúvida, ou reassiste a aula, ou vai lá no caderninho que tem as instruções. Terceira questão, sobre a agricultura familiar no Brasil. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente lembra da agricultura tradicional ou moderna? E aí? Eu acho que tradicional. Tradicional. Então, sobre a agricultura familiar, agricultura tradicional, vocês vão marcar o item correto. Não é o falso, é o verdadeiro. Quarta questão. A primeira grande fase do sistema capitalista foi o capitalismo comercial, que se desenvolveu no final dos séculos XVI e XVII. Cuidado! Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Até aí. A gente acabou de responder. Meu povo? Pode responder? Pode, estou perguntando. Aqui, ó, quando fala que a primeira grande fase do sistema 16 capitalista, ó, a primeira grande fase do sistema capitalista foi o comercial, até aí tá certo, que se desenvolveu no século XVI e XVII. Até aqui, essa frase tá verdadeira ou falsa? Pode responder. Até a primeira fase comercial, acho que sim, mas 16 não é o 18? Está falso, porque é do século XV ao XVIII. Então, você já vai responder aí, ó, a primeira parte da questão. Você vai botar se é verdadeiro ou falso. Respondi para vocês, viu isso daí? Essa fase foi marcada por uma estratégia espacial, pelo pacto colonial e pelo mercantilismo. Eu falei sobre estratégia espacial. E aí? Não que eu lembre. Não, eu não falei. Então, até aqui, o item é verdadeiro ou falso? Pode falar. Falso. Falso. Ó. Primeira frase, falsa. Segunda frase, falsa. Então, se os dois itens estão falsos, olha o que é que eu quero da questão. Explique como ocorria o pacto colonial e quais foram as regiões beneficiadas e prejudicadas por esse acordo. Me fizeram uma pergunta nesse instante sobre a porcentagem do território. Aí eu respondi o quê? Que o Brasil ele foi explorado territorialmente na região Nordeste, na região Sudeste e na região Sul do Brasil, ou seja, na parte litorânea. Com essa informação que eu dei a vocês, vocês vão responder a quarta questão. Entenderam? Sim. Quinta questão. Sim. Nós temos o item A, B, C e D. Vocês vão me dizer a quais características essas características estão associadas. Se é capitalismo comercial, industrial ou financeiro. Até aí tudo bem, né? Sim. Sexta questão. Tá faltando a sexta. Meu povo, faz o seguinte, a sexta questão de vocês termina na palavra exceto, é isso? Não tem item. Ou tem? Sim. Ela tá incompleta, não é isso? Tá sexta. terminando a palavra exceto mesmo. Pronto, então você vai botar aí do lado dela, ó, nula. Essa questão, ela tá incompleta, não tem como responder.
Vamos para a sétima. A segunda metade do século XX foi marcada pela regionalização do espaço mundial em dois sistemas de poder com interesses sociais, políticos e econômicos em diferentes e opostos. Estamos falando do sistema capitalista e do socialismo. Nessa questão são citadas características do sistema capitalista. Então, vocês vão me marcar o item que fala sobre o sistema capitalista. Vamos lá. O item A fala de globalização do capital financeiro. Não respondam, viu? Lembre lá das fases do sistema capitalista. Ele fala sobre o capital financeiro? Não é para responder. Item B, intensificação dos monopólios. Eu falei sobre monopólios na aula? Agora pode responder, sim ou não? E aí? Não que eu lembre. Eu não falei. Item C, redução do direito dos meios de produção. Foi redução ou foi aumento? Pode responder. Aumento. Aumento. E o item D fala de aumento da produtividade do trabalho. Quando a gente fala de produtividade do trabalho, ele está falando que a mão de obra foi mais utilizada e teve menos máquina. Pense nisso. Veja se foi primeiro a mão de obra e depois a máquina, ou se foi a máquina e depois a mão de obra. É uma pegadinha, viu? Entender? Oitava. Para diferenciar os dois conjuntos de países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, na década de 50, foram introduzidas as expressões. Qual a nova nomenclatura definida sobre a economia dos países? Aqui, a oitava questão, a nona questão, a décima, vocês vão responder com base na nossa videoaula que está gravada, mas eu vou explicar, vocês vão precisar assistir a videoaula, tá? Aqui na oitava questão, ele quer saber qual foi a primeira divisão do mundo. Lembram? Não foi dividido em 3 fases? Lembram dessa divisão? Tem no caderno de vocês também, viu? Assistir a videoaula gravada que tem explicando esse ponto bem direitinho. Mas aí, ó, só reforçando, foi dividido em 3 mundos. Esses mundos nós tínhamos países capitalistas e países socialistas. Mas vocês vão ter que dizer quem era desenvolvido e quem era subdesenvolvido. Nona questão. Quais os obstáculos externos e internos para o desenvolvimento dos países quais os obstáculos externos e internos para o desenvolvimento dos países desenvolvidos? Como assim? Quais são os critérios positivos que classificam o país em desenvolvido? Tem no caderno de vocês também. Mas aí, recapitulando, ó, um deles, vamos pegar. Se nos países subdesenvolvidos a gente analisa posto de saúde, a segurança, a moradia, o lazer, e tudo é negativamente, no subdesenvolvido, no desenvolvido ele vai ser negativo ou positivo? E aí? Positivo. Positivo. Então, você vai citar exemplos desses pontos positivos. Décima, vocês vão marcar informação falsa sobre os países desenvolvidos. 11, a respeito do subdesenvolvimento, é correto afirmar. Vocês vão observar as características e vão me responder. Questão 12. Dentre as afirmações abaixo, podemos considerar característica dos países subdesenvolvidos. Lembrando a vocês que quando a gente fala de subdesenvolvido, você sempre vai associar pontos positivos ou pontos negativos? Negativos? Pontos negativos. Sempre leve isso em consideração. Subdesenvolvidos, pontos negativos. Desenvolvidos, pontos positivos. Questão 13. Os países subdesenvolvidos estão à margem do sistema capitalista, na condição de fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata. Por isso, eles também são chamados de países capitalistas, viu, meu povo? A resposta da 13 está relacionada com a resposta da questão 8. Uma resposta ajuda a outra. Então, os países capitalistas, eles são chamados de países centrais,
periféricos, primeiro mundo ou países do norte? Só tem uma resposta correta, tá bom? Questão 14. A partir da divisão do mundo de 52 a 91, que foi a segunda divisão que nós tivemos, de acordo com a linha do Equador, o mundo foi dividido em desenvolvidos e subdesenvolvidos, primeiro, segundo e terceiro mundo, países do centro e países periféricos, ou países do norte e países do sul. Essa foi a nossa segunda divisão de acordo com a linha do Equador. Lembram, né? Sim. E a quinta questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso sobre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países do norte e países do sul. Lembrando sempre, quando se fala de norte e sul, a gente tem a linha do Equador como ponto de referência. Quando se fala de desenvolvido e subdesenvolvido, é com base nos critérios do IDH, expectativa de vida, investimento na saúde, investimento na educação. Lembram de tudo isso, né? Sim. Sim? Então, há alguma dúvida? Não. Não? Tudo dominado? Tudo certo? Sim. Sim? Tudo beleza. Então, vamos terminando a nossa aula por aqui. Tchau!